Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a uma palestra do evento Ibero-Americano de Chatbots. É um grande prazer estar aqui. Meu nome é Roberto Celestino e eu vou estar com vocês nos próximos 20 minutos de apresentação. Fiquem à vontade para enviarem perguntas, enviarem comentários. Eu estou disposto a responder o máximo de perguntas que eu puder, e se mesmo assim tiver algumas perguntas que não derem tempo da gente responder, eu tento responder em algum outro momento, aí vocês podem deixar algum contato para que a gente possa responder as dúvidas. Primeiro eu queria verificar se vocês conseguem me ouvir bem, se vocês conseguem me enxergar bem, e aí assim que vocês puderem comentar aqui, se vocês estão me vendo, eu ficaria muito feliz de ter essa confirmação de vocês. Vamos lá, nós estamos aqui para falar sobre inteligência artificial para negócios inteligentes, né? O que é esse inteligência artificial para negócios inteligentes? É como você aplica a tecnologia, a inteligência artificial no mundo dos negócios. Como que você pode utilizar o potencial dessa tecnologia para melhorar os negócios? E a ideia é a gente discutir sobre alguns casos, como isso tem sido implementado em diversas empresas atualmente, como você pode levar essa tecnologia para dentro da sua empresa. Então, para que a gente possa se aprofundar nesse tema, eu vou estabelecer aqui algumas formas, né, de mostrar para vocês, de vocês entenderem esse tipo de tecnologia, até para que a gente possa ir caminhando para assuntos mais complexos. Bom, inteligência artificial não é um negócio que surgiu da noite para o dia, é um tema que já existe há mais de 50 anos, em meados lá dos anos 50, um cara chamado Alan Turing começou a questionar a comunidade científica se era possível as máquinas pensarem, e pensar é uma capacidade humana. E daí vem o nome inteligência artificial, né? É a capacidade de você simular, de você emular a inteligência humana. E o que é a inteligência humana, né? Pensar é uma capacidade da inteligência humana, falar, ouvir, raciocinar, interpretar, deduzir. Todas essas capacidades são características humanas, são capacidades humanas. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando um computador, uma máquina, e estou pedindo para ele tentar emular essa capacidade. E aí surgiu-se o nome inteligência artificial e a forma como a gente também nomeia de máquinas inteligentes ou algo nesse sentido. Então, a ideia central é exatamente essa. Mas por que a gente tem visto tanta gente falando e tantas empresas implementando esse tipo de tecnologia? Bom, tem algumas características que levaram ao momento em que a gente está hoje, né? Se a gente olhasse a inteligência artificial há 20 anos atrás, seria completamente diferente. Por quê? Primeiro que a gente não tinha dados suficiente. A gente está gerando cada vez mais dados. Se a gente pegar todos os dados que foram gerados na história, 90% foram gerados nos últimos 2 anos. Então, além da gente ter um volume de dados muito grande, ele está crescendo de uma forma exponencial. Para vocês terem uma ideia do volume de dados que a gente gera de cerca de 2,5 quintilhões de bytes todos os dias. Isso é muito dado. E a ideia é que esse volume de dados cresça cada vez mais. Além disso, o poder computacional que está nas nossas mãos evoluiu de uma forma significativa. Todo mundo tem um aparelho como esse aqui, um smartphone. Não sei se você sabia, mas o smartphone que está aí na sua mão tem um poder computacional cerca de 10 vezes maior do que a máquina que levou o homem até a Lua. Então a gente tem dados suficientes, a gente tem poder computacional. Além disso, nós conseguimos evoluir significativamente os algoritmos, graças a esses outros dois fatores, e principalmente houve uma migração de pessoas que estavam na academia, né, pesquisadores, para as empresas, para o mundo dos negócios. E com isso, a gente está conseguindo avançar nesse tipo de tecnologia para poder trazer mais inovações dentro do mundo dos negócios. Muito bem. Até para você entender, inteligência artificial não é algo que você simplesmente pega essa tecnologia, pluga ela dentro da empresa e ela já começa a funcionar. Inteligência artificial não é mágica, como às vezes parece ali em alguns filmes de ficção. Mas a gente acredita que a inteligência artificial
mesmo dependendo do desafio, tem uma complexidade de implementação desse tipo de tecnologia, mas ela tem um potencial transformador tão grande quanto a eletricidade teve na nossa sociedade. A eletricidade transformou completamente a forma como a gente vive hoje em dia. Sem eletricidade, a gente não estaria aqui hoje. Eu não teria essa luz me iluminando, eu não teria esse laptop, eu não teria uma câmera me filmando, eu não teria esse microfone. Então, a eletricidade mudou completamente a forma como a gente interage. E sem eletricidade, provavelmente você não teria comida na sua geladeira. Então, a eletricidade transformou significativamente a forma como a gente vive. E também, nós acreditamos que a inteligência artificial também tem esse potencial de mudar muitas coisas de comportamento dentro do nosso dia a dia. E até para vocês entenderem o tamanho desse mercado, tem um estudo que foi feito pela PwC que diz que o potencial de mercado de inteligência artificial nos próximos 10 anos é de cerca de 16 trilhões de dólares. Não sei vocês, mas 16 trilhões de dólares para mim é muito dinheiro, então tem bastante dinheiro na mesa para as empresas poderem aproveitar essa tecnologia. Só que apesar da gente ter esse volume de dinheiro que pode ser gerado a partir da inteligência artificial disponível, né, e conhecido, nem todas as empresas já adotaram esse tipo de tecnologia. Um estudo feito pela Boston mostra que apenas 1 a cada 20 empresas já abraçaram a inteligência artificial, adotaram uma estratégia de mercado baseada em inteligência artificial. Então, é importante saber que, mesmo sabendo que existe um potencial gigantesco de adoção desse tipo de tecnologia, ainda poucas empresas começaram a adotar. Eu estou aqui para mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso, começar a adotar a inteligência artificial hoje. Muito bem, eu separei aqui alguns casos de uso de como é que a gente pode aplicar a inteligência artificial. Eu separei 4 principais casos de uso e dentro de cada um desses casos de uso eu vou trazer exemplos, casos reais de empresa que estão adotando esse tipo de tecnologia. Então, para vocês entenderem, o primeiro caso de uso é sobre processos de interação. É você utilizar a inteligência artificial para estabelecer interação com os seres humanos. Isso pode ser funcionário, pode ser o seu cliente final, mas é você permitir essa interação ali homem-máquina, ter uma máquina conversando diretamente com um ser humano. O segundo caso de uso é no processo de interpretação de informações. Se eu entregar um texto na mão de vocês, se eu entregar uma imagem na mão de vocês, vocês conseguem interpretar aquelas informações. E ao interpretar aquelas informações, você consegue tomar ações a partir dela. Eu quero que a inteligência artificial tenha essa capacidade de interpretar também. O terceiro caso de uso é sobre descoberta de informações, é você encontrar padrões de informações, é você encontrar algo que talvez humanamente a gente demoraria muito tempo para poder descobrir. Eu quero que o computador faça isso por mim, eu quero que a inteligência artificial faça isso por mim. E por último, me auxiliar nas tomadas de decisões. Analisar vários dados ao mesmo tempo e poder tomar uma decisão de uma forma rápida e embasada em dados. Então vamos lá. Primeiro caso de uso, quando a gente fala de processos de interação, existem diversos clientes diferentes, e é aqui que entra principalmente as aplicações de chatbot. São a forma de você entregar para o seu cliente final processos ali, né, em que o cliente final possa interagir com a inteligência artificial e ter uma resposta. Nem sempre esses casos são para o cliente final, em algumas situações é para o próprio funcionário. Dentro da IBM, que é a empresa em que eu trabalho, existem vários assistentes virtuais para objetivos diferentes. Por exemplo, a TIM, que é uma empresa do setor de telecomunicações aqui no Brasil, eles utilizam isso dentro do sistema de telefonia. Então, você liga na central de atendimento e aí o processo de interação vai ser feito com uma inteligência artificial. O Magazine Luiza, a Lu do Magalu, dispensa apresentações, mas você pode conversar com ela em diversos canais diferentes. Um outro caso de uso é o processo de interpretação de informações. E eu trago aqui um exemplo muito legal da beneficência portuguesa.
A Beneficência Portuguesa utiliza a inteligência artificial para interpretar informações do prontuário médico. Não sei se vocês sabiam, mas no prontuário médico, o profissional da saúde tem que fazer uma classificação de CID, que é o Cadastro Internacional de Doenças, porque essa informação tem várias consequências sobre o processo de tratamento de um paciente, por exemplo. E aí, muitas das vezes, essa classificação nem sempre ela é 100% perfeita, às vezes ele não lembra de todas as CIDs disponíveis. Então, tinha lá um time de enfermeiros que ficavam revisando essas informações. E eles passaram a adotar a inteligência artificial para poder analisar esse prontuário médico e efetuar a classificação automatizada da CID. Então, ele lê o prontuário médico e faz a interpretação e gera a classificação. Para vocês entenderem a diferença, se o médico escreve o Roberto teve diabetes há mais de 10 anos, é uma CID. E se for o Roberto tem diabetes, é uma outra CID. Então, essas nuances que às vezes a gente imagina que só o ser humano conseguiria entender, hoje a inteligência artificial já tem capacidade de fazer isso. Um outro caso muito interessante é o caso da Volkswagen, em que eles têm um aplicativo que eles nomearam de manual cognitivo, em que o motorista pode fazer perguntas, trocar informações ali com o manual para ter uma resposta sobre um determinado assunto. E o mais curioso de todo esse processo é que você pode falar para o aplicativo, tem uma luz estranha no meu painel, e ele vai pedir para você tirar uma foto do painel e ele vai interpretar o que aquela luz do painel significa e vai te recomendar o que você deveria fazer com base naquela informação que ele conseguiu extrair do painel. Então, é uma forma de novo, né, você interpretar informações. No caso da Beneficência Portuguesa, eu estou falando de texto, no caso da Volkswagen, eu estou falando de imagens. Mas, de novo, eu quero capacitar, eu quero permitir que a inteligência artificial possa interpretar essas informações. O terceiro caso de uso que nós vamos falar é sobre descoberta de informações. E aqui eu vou utilizar o exemplo da Polícia Civil, mais precisamente o Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Por quê? A Polícia Civil ela tem como principal objetivo fazer investigações, investigar determinados crimes para, obviamente, identificar ali quem foi a pessoa que cometeu o crime e dar as devidas direcionamentos, às vezes fazer uma prisão ou não, mas é o processo de investigação. E o que eles faziam? Eles tinham que, já existe uma inteligência no processo de investigação que eles já descobriram que as pessoas que cometem crimes, elas tendem a seguir o mesmo padrão. Uma pessoa que assaltou com uma faca, ela tende a repetir esse processo em outras situações. Uma pessoa que roubou em determinado bairro, ela tende a repetir esse padrão. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a pegar o boletim eletrônico, que é aquele boletim que uma pessoa descreve exatamente o que aconteceu, para que a inteligência artificial pudesse interpretar aquelas informações e correlacionar com outros crimes que aconteceram em outros momentos, justamente para poder identificar se tem algum padrão, alguma semelhança entre esse crime que acabou de ser cometido com outras pessoas que cometeram outros crimes. Por exemplo, uma pessoa fez um assalto com uma faca no bairro lá da Vila Mariana de São Paulo e foi próximo ali do metrô Vila Mariana. E aí o que acontece? Se eu tenho pessoas que já cometeram crimes nesse formato, nessa região, que roubou a mesma coisa, por exemplo, um smartphone, e eu tenho aqui algumas pessoas que já fizeram isso, essas pessoas têm um alto índice de serem suspeitos desse crime que acabou de acontecer. Então isso traz mais, primeiro, celeridade para o processo de investigação e começa a traçar correlações que talvez eles demorariam muito tempo para poder fazer essas correlações. Então isso traz uma celeridade para o processo de investigação da polícia. Outro caso que eu vou comentar é sobre a KPMG. A KPMG é uma empresa de consultoria, e um dos temas que eles tratam dentro de consultoria é a parte de impostos, né? Todo mundo sabe que os impostos aqui no Brasil são mega complexos, né? E você identificar qual que é a melhor forma de utilizar de trabalhar com os impostos no objetivo de mitigar, né, a taxação, é uma grande arte. E eles estão utilizando a inteligência artificial para isso, para correlacionar
a forma ideal dentro do seu contexto de trabalho para poder mitigar ali a utilização, na verdade, para tentar encontrar o ponto ótimo ali de imposto que você vai pagar dentro das características, obviamente, da lei brasileira de impostos. O último caso de uso, a gente vai falar sobre tomadas de decisão. Eu quero utilizar a inteligência artificial para embasar as minhas decisões. E o primeiro caso de uso, o primeiro exemplo que eu vou comentar com vocês é sobre o Boticário. Boticário é uma empresa de cosméticos, né? Empresa traz, além de perfumes, tem outros tipos de produtos, mas um dos desafios que eles tinham é como ser mais eficiente no meu processo de planejamento, dentro do meu processo de planejamento, com relação à minha parte logística. Então, se eu tenho no Natal uma grande venda de produtos, eu tenho que me planejar para isso, porque eu tenho meu processo de produção. Então, eu tenho que estar planejando cerca de 3 meses de antecedência, o quanto eu vou produzir, para que, no momento certo, esse produto esteja lá na loja. Por quê? Eu não quero ter produtos demais, porque eu não quero ter estoque, porque isso é custo, e eu também não quero ter produto de menos, porque eu não quero deixar de vender algum produto. Então, quanto mais eu for eficiente, quanto mais eu acertar na minha previsão de demanda, maiores as chances de eu ter esse processo, entre aspas, mais azeitado, mais correto, e com isso reduzir custos e aumentar a minha receita. Com isso, eles utilizaram a inteligência artificial para poder prever essa demanda, utilizando dados históricos, mas também eles estão utilizando dados de macroeconomia, dados como PIB, como desemprego, justamente para poder prever esses dados e ter mais assertividade dentro desse processo de previsão. E com isso, eles tiveram um índice de assertividade que cresceu em mais de 20%. Um outro caso interessante é o caso da São Paulo, que é uma escola de negócios aqui no Brasil, e eles estão utilizando a inteligência artificial para, primeiro, analisar um texto de um novo aluno. Eles têm uma plataforma online que se chama Lite. O aluno escreve uma redação, eles utilizam a inteligência artificial para interpretar as informações dentro dessa redação, utilizando uma metodologia chamada Big Five, e a partir dessa metodologia, eles traçam uma trilha de conteúdo com base nas características de personalidade do aluno. Então, com isso, eles permitem ter uma trilha personalizada com base nas características de cada um dos indivíduos. Aqui eu trouxe alguns exemplos de clientes que já utilizam a inteligência artificial, pelo menos aqui no Brasil, já abraçaram e entenderam que esse tipo de tecnologia é importante, mas eu preciso dizer para vocês que a inteligência artificial é um processo, é uma jornada em que você passa por diversos tipos de projetos diferentes, começando daqueles talvez um pouco mais simples e caminhando para aqueles projetos que às vezes são um pouco mais complexos, e cada um deles você vai ter, obviamente, mais valor dentro da sua empresa. E eu separei aqui ainda entre aqueles projetos que vão estar mais relacionados com front-end, né, que você vai estar se comunicando diretamente ali com o cliente final, até mesmo com seus funcionários, versus aqueles projetos de inteligência artificial que vão funcionar mais por trás das cortinas, que vão estar ali no background, trazendo, obviamente, resultados ali para dentro da empresa. Esses aqui são alguns exemplos de projeto. Eu separei principalmente daqueles projetos que são mais simples para aqueles projetos que são mais complexos, até para que vocês tenham uma ideia de como vocês podem começar. Então, o que eu provoco vocês é que vocês comecem a analisar dentro do dia a dia da empresa de vocês e veem qual dessas situações, quais desses tipos de projetos vocês podem utilizar a inteligência artificial. Percebam que existe um campo muito grande de atuação e eu quero que vocês comecem o quanto antes. Além disso, eu separei aqui 5 cursos gratuitos de inteligência artificial. Aqui tem um QR Code que você pode utilizar o seu celular para poder navegar por esses cursos gratuitos. Isso vai direcionar lá para um post do LinkedIn que eu fiz, que dá para vocês começarem a estudar sobre inteligência artificial o quanto antes. Lá tem conteúdos desde os mais simples até os mais complexos.
E com isso, uma vez que vocês já entenderam os primeiros passos, né, do que é inteligência artificial, eu os convido para poder se aprofundar dentro dessa jornada. Me coloco à disposição aqui caso vocês tenham algum interesse. E é isso, vamos colocar a inteligência artificial para trabalhar junto com a gente e trazer resultados para os negócios. Muito obrigado pela atenção de vocês e foi um grande prazer. Me coloco à disposição para poder tirar dúvidas. Se vocês quiserem tirar dúvida, me mandem uma mensagem depois da apresentação. Um abraço para todos.